Galera ligada no Futebol na Veia, eu sou o Arvani, direto da Baixada Santista, trazendo as notícias do Santos Futebol Clube. Essa semana um tema muito importante que vamos discutir é Ricardo Quaresma aqui no CTR Pelé. O Portuga, vem ou não? Antes de tudo, já se inscreve no canal, já aperta o sininho aqui, dá o like no vídeo porque vai ser muito bom essa nossa discussão da semana. O Gesualdo Ferreira, treinador português, contratado no fim do ano passado, foi apresentado nessa quarta-feira na Vila Belmiro, não foi no CTR Pelé, ele se apresentou direto na Vila Belmiro e se mostrou totalmente diferente do Sampaoli. O Sampaoli a gente já sabia, aquele estilo mais fechado, que não gostava muito de atender a imprensa, que ficava muito mais na dele, aquele estilo mais aguerrido em campo, mas fora dele, só brincava com os meninos da árvore. Não, o Gesualdo totalmente diferente, conversou muito bem com o pessoal da imprensa, conversou com os torcedores que foram receber ele no aeroporto logo de manhãzinha, conversou com os torcedores também na Vila Belmiro e se mostrou um cara totalmente brincalhão, totalmente simpático, estudioso, deu uma aula de futebol brasileiro, deu uma aula de história do Santos Futebol Clube, deu uma aula de treinadores brasileiros que foram para Portugal e fizeram história. Rapidamente, só para contextualizar, ele falou sobre o Otto Glória, que foi o técnico da seleção portuguesa na histórica campanha de 1966, quando Portugal eliminou o Brasil na fase de grupos e foi eliminada pela Inglaterra na semifinal, conquistando o terceiro lugar, que até hoje é a melhor participação portuguesa em Copas. E também falou sobre outro brasileiro lá em Portugal, que a gente já conhece muito bem, que é Luiz Felipe Scolari, ele que foi treinador vice-campeão da Euro 2004, quarto colocado na Copa do Mundo de 2006 também, que, segundo o Gesualdo, revolucionou todo o futebol português. E se o futebol português chegou no patamar que chegou, é por conta não só desses dois treinadores, mas aí falou sobre o Roberto Torres, falou também sobre o Abel Braga, inclusive disse que quer reencontrar com o Abelão, quer conversar, quer trocar abraço, que é muito amigo do Abel Braga. E nisso o português já chegou fazendo alguns pedidos. Tem algumas vontades, evidentemente. Ele que gosta de um futebol muito ofensivo, geralmente joga num 4-3-3. Ele que é um jogador que ele chama de uma referência técnica na equipe. Tem o Carlos Sanches, que está em discussão com a diretoria, tem alguns valores pendentes, mas não deve sair. Tem o Soteldo, que foi muito bom, mas ele quer uma referência. Ele quer um cara que o time adversário olha e fala assim: aquele cara é perigoso, eu tenho que marcar aquele cara. E esse cara, pro Gesualdo Ferreira, pro professor, é o Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma, atacante, 36 anos, dispensa apresentações, campeão da Euro 2016 com a equipe de Portugal, amigo do Cristiano Ronaldo, joga muita bola, o atacante de 36 anos, tá na Turquia, tá no futebol turco, tem rescisão de contrato prevista para esse ano, então deve ficar livre, não deve renovar com o futebol turco, e aí corre-se atrás da contratação de Ricardo Quaresma. Ele que recebe um pouco mais de R$1 milhão lá na Europa, é um valor muito alto. O José Carlos Pérez, que é o atual presidente do Santos, até correu atrás desse valor, mas não vai conseguir pagar esse valor de R$1 milhão. Então foi proposto um salário abaixo para ele, ele ainda não respondeu, mas o fato é, será que o Ricardo Quaresma vem para o Santos? Porque é um jogador de uma idade bastante avançada, são 36 anos nas costas do futebol brasileiro. A gente sabe que é um futebol de mais contato físico, é um futebol hoje em dia mais pegado que o futebol turco, então aqui os atacantes eles são mais exigidos tanto na hora de atacar quanto na hora de defender. A gente também sabe da situação financeira do Santos, que não é uma situação financeira boa. O Santos tem aí algumas dificuldades na hora de contratação, na hora de pagar os salários. O José Carlos Pérez até reclamou disso na coletiva de imprensa, falou assim: qual time hoje que não tem essa dificuldade no futebol brasileiro? Mas a dificuldade que o Santos vem passando de tentar vender jogador, perdeu o Gustavo Henrique praticamente de graça para a equipe do Flamengo há poucos dias atrás, não consegue vender bem os seus jogadores. Quando vendeu o Rodrigo foi quase todo para pagar dívidas trabalhistas, assim quando vendeu também o Neymar. Agora tenta com novos meninos da base que estão evoluindo nessa Copa São Paulo, como o Ivonei, tem o Lucas Lourenço, que são bons jogadores, mas o Santos tem uma dificuldade financeira, não podemos dizer uma crise financeira, mas tem dificuldades em fazer altas contratações, tanto que busca no mercado jogadores em troca, busca jogadores não tão reconhecidos, como foi o caso do Soteldo, quando chegou um valor mais baixo porque não era tão reconhecido e fez um bom Campeonato Brasileiro nas mãos do Jorge Sampaoli, é verdade. Então o Santos tem essa dificuldade, é difícil trazer o Ricardo Quaresma, não só pelos valores
de salário, mas também pelo mercado. Há outras equipes interessadas no Quaresma, equipes da Argentina, equipes aqui do Brasil que podem pagar um pouco mais, equipes também da China interessada no futebol do português. Então o Gesualdo Ferreira já chegou falando também que vai trabalhar com a base, que o Santos tem o melhor ataque de base do Brasil, então isso deixou os garotos que estão disputando a Copa São Paulo bem felizes. Então a tendência é que o Gesualdo use a base, a tendência é que o professor coloque mais meninos para jogar, coisa que o Sampaoli não fez, e quando fez muito pouco, colocou pouco o Caio Jorge, que foi campeão mundial da Sub-17 com a seleção brasileira, para jogar, colocou pouco o Ivonei, que voltou para as categorias de base agora para disputar a Copa São Paulo, e vem fazendo uma grande Copa São Paulo, o meio atacante do Santos. Não colocou o Lucas Lourenço, apesar de ter subido. O Sampaoli subia muitos jogadores para fazer o chamado sparring, é completar o treino. Então o treino tá faltando 3, 4 jogadores, ele selecionava esses jogadores das categorias de base, subia para treinar com os profissionais, mas não colocava os jogadores para jogar. Tanto que tem tantos atacantes bons na base. O Sampaoli pediu a contratação do Uribe, que não foi bem, pediu também a contratação do Marinho, que foi bem pela ponta direita, mas veio num valor um pouco mais alto. Teve que improvisar o Sacha, que não é um centroavante, nós sabemos, não é um centroavante clássico, mas é um centroavante, é um cara de ponta que está jogando agora enfiado e está indo muito bem, mas mesmo assim não é aquele centroavante de peso. Então o Santos tinha essa necessidade no elenco, e o Gesualdo, se não puder fazer as contratações que deseja, certamente vai usar a base para melhorar esse time do Santos, que perde Gustavo Henrique, perde Vitor Ferraz, está a ponto de perder o Vanderlei também, está a ponto de perder outros jogadores para o mercado, porque o Santos, como já foi dito no vídeo, tem algumas dificuldades, precisa fazer caixa para se manter. O Santos investiu bastante no ano passado, investiu cerca de 80 milhões de reais em contratações, contratou o Cueva, contratou o Soteldo, como já tinha falado, tem o Brian Ruiz, o costarriquenho, que é bom jogador no elenco, mas o costarriquenho não se adaptou ao esquema do Sampaoli, e também não foi liberado pelo Carlos Pérez. Vamos ver se o Gesualdo vai recuperar o futebol do jogador, se ele tem a intenção de usar o jogador. Por enquanto, ele ainda não falou sobre elenco, ele tem dado os treinamentos, tem colocado a sua perspectiva de futebol em prática, tem treinado a equipe muito mais com a bola no pé para que ela saia jogando, para que ela tenha uma pressão maior sobre o adversário do que a parte física. Então não dá para a gente saber ainda, a gente que está no dia a dia do clube, sobre o time titular. A única coisa que a gente sabe é que o Everson continua no gol como titular, o Vanderlei deve ser negociado nos próximos dias. O Felipe Jonathan deve ocupar a vaga na lateral esquerda do Jorge, que estava emprestado pelo Mônaco, não foi renovado o empréstimo, o Santos não comprou. O Sacha deve continuar jogando espetado. Então as mudanças na equipe do Santos são muito poucas ainda. O Santos não conseguiu fazer nenhuma contratação, está em busca de alguns reforços, é verdade, mas ainda não fechou nenhuma contratação para esse ano de 2020. A principal contratação foi feita no banco de reservas, que é a chegada do Gesualdo Ferreira. Essa é a informação do Santos essa semana. Ricardo Quaresma foi sondado, já sabe o valor, mas ainda não sabe se poderá vir o português para cá. Se vier, certamente vai ser a referência técnica que o Gesualdo quer. O Quaresma é um belo jogador. Você, jovem, que não lembra do Quaresma jogando, onde ele jogou, joga aí no YouTube. Sai depois que acabar esse vídeo, deixou o like, bonitinho, se inscreveu, beleza. Joga no YouTube, melhores momentos de Ricardo Quaresma. Vocês vão ver o que esse cara faz com a bola. Os 3 dedos que ele põe, os gols que ele já fez, enfim. É um cara que tem muita habilidade, é um cara muito técnico. Com 36 anos pode não ter mais aquele vigor físico que tem Soteldo, que tem Marinho, que tem Ivonei, que tem Lucas Lourenço, que tem o Arthur Gomes, que voltou de empréstimo da Chapecoense e foi reintegrado ao elenco. Mas certamente é um cara de muita técnica, é um cara que vai mudar totalmente o patamar do elenco do Santos se vier. É um jogador caro, porque é um jogador campeão de Eurocopa, jogador de Copa do Mundo, jogador rodado no futebol europeu, campeão no Porto, campeão na Turquia, campeão por onde passou. É um jogador muito bom, muda o patamar do elenco do Santos, mas é um jogador caro. Então o Santos busca ainda algumas parcerias para tentar viabilizar o salário do jogador. Não sabe se será possível, mas se vier, certamente será, se não a maior contratação do futebol brasileiro nessa janela de transferência, uma das maiores contratações, sem dúvida alguma. Eu sou o Arvani, direto para o Futebol na Veia, e semana que vem tamo junto, hein? Não se esqueça, se inscreve, aperta no sininho aqui, dá o like, compartilha para seus amigos, e se não gostou do vídeo, compartilha também, porque, pô, nada melhor que sacanear o amigo, né não?
Abraço, pessoal, tudo bom? Boa semana e semana que vem estamos de volta com mais notícias direto da Baixada Santista. Fui!